Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre os chapéus de aba larga. Mas antes de começar a contar sobre esses diferentes modelos de chapéus, deixa o seu like e assina o canal, tá bom? Existem vários modelos diferentes de chapéus de aba larga usados desde o século XVIII, pelo menos. Mas hoje eu vou falar só sobre os modelos do século XX. Aqui no Brasil, os chapéus de aba larga são chamados de capelinho e eu não sei por que eles são chamados por esse nome. Eu fiz uma pesquisa e não achei nada a respeito, nada falando sobre isso. Não encontrei nenhuma referência a esse nome em alguma língua que não fosse português. E eu só encontrei foi uma referência à carapuça. Na verdade é um material usado para modelar chapéus. E o Brasil é o único país, o único lugar do mundo que usa esse termo capelinho. Vamos começar falando um pouco sobre os garden hats. O nome significa chapéu de jardim, é exatamente isso que ele é. O jardim era um lugar onde muitas vezes as pessoas recebiam as visitas em casa e passavam um tempo ao ar livre. E esses chapéus de jardim já eram usados na era vitoriana e continuaram a ser usados durante o período de Belle Époque, né, chamado de Belle Époque, que é mais ou menos no início do século XX. Normalmente esses chapéus eram bem grandes, de aba larga, enfeitados com fitas e flores, é uma coisa bem grandona, bem chamativa, sabe? E uma versão exagerada desses chapéus bem grandões é o Merry Widow Hat, que é o chapéu da viúva feliz. Ele foi usado durante o período da Belle Époque, logo nas primeiras décadas aí do século XX, e era inspirado em um chapéu mais antigo do século XVIII, conhecido como Gainsborough Hat. E a história desse chapéu é que nas primeiras décadas dos anos de 1900 foi gravada uma opereta chamada Merry Widow, que foi premiada em 1907 e que fez muito sucesso. E esse chapéu, o Merry Widow, como ficou conhecido, esse chapéu que a personagem usava, que foi feito para a figurinista Lucille especialmente para o espetáculo, se popularizou muito, principalmente através da atriz Lily Elsie, que era justamente quem interpretava essa personagem aí, a protagonista dessa opereta. E ela foi uma das mulheres mais famosas e mais fotografadas da Belle Époque. O tamanho e o formato desse chapéu contribuíam para formar a famosa silhueta em S, que caracterizava muito o estilo, o equilíbrio, a silhueta da Belle Époque, que também era conhecida como formato ampulheta. E logicamente, assim como os chapéus de jardim, esse modelo era um modelo bem grande, de aba bem larga, com muitos enfeites também grandes e chamativos, bem exagerados, flores, plumas, às vezes tinha até pássaros, tinha fitas também. E muitas vezes ele tinha também um roletezinho, que era aquele estilo birdcage veil, né? Que é aquela tela que a gente chama de tela francesa, aquele material que é bem clássico da chapelaria também. E normalmente ele era confeccionado em preto ou cores escuras, afinal de contas era o chapéu da viúva, né? Então, o que tem a ver realmente seria o preto ou as cores mais escuras. E essa tendência do chapéu grande se tornou aí um código de vestimenta e até um sinônimo de status social. Ele continuou ainda durante alguns anos, mais ou menos até a Primeira Guerra Mundial, ali onde começou a entrar em decadência. Oh, não. E esse modelo de chapéu marcou a transição social entre o século XIX e o século XX, né? Bem aí da virada do século, e perdeu a popularidade durante a Primeira Guerra Mundial. Oh, crap! O próximo chapéu sobre o qual eu vou falar aqui é o Mushroom Hat, que é o chapéu cogumelo, ou seja, o chapéu com formato de cogumelo. E existem aí duas versões diferentes desse chapéu. O chapéu com formato de cogumelo já era usado no século XIX, mas normalmente ele era feito de palha. O tamanho era bem exagerado, né? Era exagerado ao estilo do chapéu de jardim e ao estilo do Merry Widow Hat. E ele parecia um cogumelo gigante. Com certeza, ele deve ter sido uma inspiração também para o ressurgimento do mushroom mais tarde, lá pelos anos 50 e 60. Uma dessas variações desse modelo de chapéu cogumelo, Mushroom Hat, fez muito sucesso nos anos 20. Naquela época a moda mudou e o chapéu mais popular era o cloche. E o mushroom dos anos 20 era justamente uma espécie de variação do cloche. Ele tinha uma copa bem parecida com o cloche, aquela copa redondinha, só que em vez de ter aquela abinha curta, ele tinha uma aba maior. E
E na verdade o tamanho da aba do Mushroom dos anos 20 nem era assim tão grande, mas comparado com o tamanho da aba do Cloche ele parecia bem grande, bem maior, mas não chegava a ter aquele tamanho grande de aba larga como a gente costuma ver em outros modelos, ou mesmo como a gente costumava ver nos Garden Hats e no chapéu da Viva Feliz, ou como a gente vai ver mais tarde em outros chapéus como o Flop, por exemplo. Então, comparando com esses outros chapéus, comparados com os cloches, os coquinhos, né, o Juliet Caps que se usavam na época, comparados com outros acessórios menores, solidels, esse tipo de acessório, a aba parecia muito maior, apesar de, na verdade, ela ser de tamanho médio. E esse chapéu era muito usado durante o dia e especialmente à tarde, para proteger o rosto do sol. A outra variação desse chapéu cogumelo ficou conhecida como Mushroom do New Look. Ela surgiu em 1947 e foi popularizada pelo Christian Dior. E justamente por ter esse papel aí dentro do estilo New Look do Christian Dior é que ela ganhou esse nome de Mushroom do New Look. E nesse modelo a aba realmente é bem grande, no estilo cogumelo. E um bom exemplo desse chapéu é um modelo usado pela Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo. É bem icônico, bem clássico lá, aquele chapelão dela. Aquilo ali é um bom exemplo de mushroom hat e se tornou um ícone desse chapéu nessa época, nessa variação mais ou menos do chapéu dos anos 50 e 60. E aliás fez muito sucesso nos anos 50 e 60, vale dizer. E o outro modelo sobre o qual eu vou falar é o Cartwheel. Nos anos 30, o Cartwheel começa a se destacar no cinema, usado pelas atrizes de Hollywood. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele não deixou exatamente de ser usado, mas ele ficou muito embaixo, ele quase nunca era usado, porque existia também na época uma certa escassez de materiais. Então, para você ter um chapéu de aba larga, para você ter um Cartwheel ou qualquer outro chapéu de aba larga, isso seria um luxo, porque você teria que gastar muito mais material, e aí isso indicaria que você tem mais dinheiro e mais material. E às vezes nem era pelo fato de se a pessoa era rica ou se a pessoa era pobre, mas pelo fato até de ter um certo racionamento de material. Então ficava um pouquinho mais difícil de se usar esse chapéu nos anos 40, mas no final dos anos 40 ele já volta a ser usado novamente. Daí, por conta dessa escassez de material, geralmente o que se usava mais nos anos 40 na época da guerra eram chapéus pequenos, ou chapéus de aba pequena, ou chapéus daqueles modelos masculinos que eram reaproveitados e reutilizados com uma forma mais feminina, adaptados para um estilo feminino, e, enfim, normalmente um chapéu de tamanho menor, de um modo geral. E aí no final aí dos anos 40, o Cartwheel ressurge repaginado como parte do estilo New Look, assim como o novo Mushroom também. E esse chapéu, assim como o Mushroom, foi promovido pelo Christian Dior, que foi justamente o criador desse estilo New Look. Dior. Very good, Sergeant Ferret. E em 1940, a atriz Rita Hayworth se casou com Ali Khan usando um Cartwheel com enfeite de um tecido transparente combinado com um vestido plissado. Isso foi uma moda na época, uma grande tendência de moda na época que todo mundo queria copiar. Essa combinação aí do vestido plissado com o chapéu Cartwheel foi chamada de nova silhueta. E eu nem preciso dizer que todo mundo quis copiar a roupa da noiva, né? E aí o Cartwheel se tornou uma referência de estilo e elegância e até hoje é o preferido também para casamentos diurnos e ao ar livre. E algumas versões dele feitas em palha ou em algum tipo de tela parecido com palha são usados para ir à praia por causa da aba larga que protege o rosto do sol. Um outro modelo de chapéu é o Lampshade Hat, que na verdade não significa nada mais e nada menos do que chapéu abajur. E exatamente por causa do formato dele, que lembra bastante um abajur ou uma luminária. E assim como os outros chapéus de aba larga, ele também foi popularizado por Christian Dior nos anos 50 e continuou a ser usado nos anos 60. E às vezes esse modelo de chapéu chega até a ser um pouquinho confundido com o Mushroom, né? O formato às vezes pode lembrar um pouco e algumas vezes ele até chegou a ser confundido com o Mushroom. E o curioso é que na década de 50 algumas vezes ele até fez mais sucesso do que o Mushroom e o Cartwheel, que eram referências de estilo. E em 2008 esse chapéu ganhou um revival
promovido por John Galliano. E aí faltou falar do flop, né? Ele também é um modelo inspirado no Gainsborough Hat, usado no século XVIII. O primeiro chapéu, aliás, a ser considerado um flop foi um modelo usado por Greta Garbo em 1935. Esse filme era uma versão, uma adaptação do livro da história da Anna Karenina. O flop fez muito sucesso nos anos 60 e foi inspirado por modelos dos anos 20 e dos anos 30, principalmente o Cartwell, que se parece bastante com ele em alguns aspectos. Aliás, a diferença entre os dois modelos é muito pequena, se a gente for analisar. A grande diferença é que o flop tem a aba mais flexível e mais ondulada do que o Cartwell. E na verdade, a copa é bem parecida, só com a diferença de que algumas vezes o flop pode ter a copa um pouquinho mais funda do que o Cartwell, mas é uma diferença realmente muito pequena, e a diferença principal está justamente no tipo de aba, né, dos dois chapéus. A atriz Faye Dunaway era uma fã do flop e sempre usava esse modelo de chapéu, e aí ela contribuiu para popularizar esse modelo e fazer com que ele se tornasse uma grande tendência de moda e referência de estilo nos anos 60. E nos anos 70, o flop se tornou até aí um ícone do estilo boho, do estilo boêmio, do estilo hippie. Teve muito a ver com esse visual hippie e boêmio, que hoje a gente conhece meio como boho, com o nome de boho. Naquela época ele geralmente era feito de feltro, usado com cabelos longos e soltos, tipo esse meu flop aqui que eu ganhei de presente. Que na verdade é do meu acervo pessoal, tá, gente? Esse aqui não tá na loja. E assim como o Cartwell, o flop também tem alguns modelos feitos de palha ou de materiais semelhantes à palha, que são usados para ir à praia, porque a mesma coisa, a aba larga protege o rosto do sol. Então ele é muito usado para ir à praia no verão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, curte, compartilha, diz aí o que você achou do vídeo e fala o que você quer ver nos vídeos e no blog, tá bom? Um beijo e até a próxima!